Olá pessoal, estamos novamente aqui diretamente dos estúdios do jornal O Expresso para mais uma edição do nosso programa O Expresso Entrevista, e eu estou tendo a felicidade de receber nesta noite aqui o meu amigo Afonso Gabriel Ferreira Rodolfo, 43 anos, farmacêutico, empresário, ex-vereador e um memorialista, um defensor da cultura de Ribeirão Grande e, por que não dizer, dos outros municípios da região, né, Afonso? Pois é, Marcos, é um prazer estar aqui. Boa noite a quem está nos assistindo. Para mim é um prazer enorme estar aqui e poder falar sobre esse projeto que na minha vida ele se tornou algo muito importante, marcante para mim e tenho certeza que marcante para muita gente. Muito bem, Afonso, nós vamos falar do Quem Sou Eu nessa história, que é um projeto que o Afonso desenvolve desde 2022 em Ribeirão Grande, que cultua, conta a história, história de vida mesmo, resgata a memória de Ribeirão Grande e, como eu disse, tudo a ver com Capão Bonito, porque Capão Bonito, Ribeirão Grande e Guapiara eu considero uma só, culturalmente, economicamente, os laços de amizade que nos unem, né? Então, são municípios hoje emancipados, mas o coração é um só. Então eu avalio dessa forma. Eu costumo dizer que quando as pessoas falam assim, Ribeirão Grande é filho de Capão Bonito, porque era bairro de Capão Bonito antes, ou Ribeirão Grande é a mãe de Capão Bonito, eu digo que são irmãs. Sim. Guapiara pode colocar no mesmo berço, sim, porque nasceram do mesmo berço. Sim. Então essa história que eu conto, essa cultura que eu resgato, faz justamente que as pessoas entendam essa descendência em comum, sim, que foi tão bonito para essa história na nossa região. Exatamente. Bom, o Afonso, antes da gente começar o bate-papo aqui na história, eu peço licença para você, eu tenho que fazer aqui alguns anúncios dos nossos apoiadores, né, Luiz? Porque senão sabe como é que é, né? Eu preciso ajudar as economias aqui, né? Vamos lá, vamos falar aí. Isso aí, esse aí é o Bruno do Cimento, né, não é nosso amigo Luiz? O Bruno do Cimento. Sabe que o Bruno do Cimento está com filiais em Marília, Botucatu, Siqueira Campos e Ponta Grossa, viu? É um merecedor de todo sucesso, não, né? Batalhador. Menino de ouro. Ele vai ficar feliz comigo que eu chamei ele de menino, né? Muito bem. O Afonso, esse aqui é o café da manhã do Hotel Baguaçu. A turma talvez não saiba, o café da manhã do Hotel Baguaçu não é somente, né, Luiz? Pro hóspede, é pro público em geral. Então, se você quiser agradar a mulher, a namorada, a sogra, eu falei, quer agradar a sogra? Leva lá para tomar um café da manhã no Hotel Baguaçu, que é aberto também para não hóspedes. É só ir lá reservar e aproveitar esse delicioso café da manhã do Hotel Baguaçu. Reserva pelo telefone 99807-2845. Muito bem. E esse aqui é o Analab Laboratório de Análises Clínicas, cuidando da sua saúde com precisão e carinho. A Analab tem 2 unidades, uma aqui na rua Silva Jardim, no centro de Capão Bonito, e outra na Avenida Elia Jorge Daniel, 219, na Vila Aparecida. Procure você também, Analab, e faça os seus exames com confiança. Muito bem, aqueles que queiram acompanhar a nossa entrevista pelo Facebook do Jornal Expresso e pelo nosso canal no YouTube, que é @Jornal O Expresso CB. Então, pode acompanhar essa entrevista e bate-papo com o Afonso. Ô, Afonso, posso chamar só de Afonso, não precisa chamar Afonso Rodolfo. Chitão também é um apelido. Fala muito de Chitão, né? Isso. Seu apelido lá em Ribeirão é Chitão. Chitão, isso. É isso aí. Ô, Afonso, quando começou o projeto efetivamente e qual a intenção do projeto? Bom, vou colocar meu chapéu aqui para ficar mais caracterizado, Marco, porque para mim vai incorporar meu personagem. Ótimo. Assim. Ô Marco, o projeto começou de uma conversa com minha filha Mariana, ela estava então na 5ª série e dizia para mim que eu estava indo um dia fazer uma palestra na Escola Ferreira dos Matos. Certo. É uma palestra sobre empreendedorismo, não tinha a ver com isso.
E ela falou, e eu tinha já algo na minha cabeça sobre isso, mas nada formulado muito concreto. Sim. E ela falou, pai, você sempre vai nas escolas, mas na minha escola você nunca foi fazer palestra. Sim. E aquilo me tocou o coração. Falei, puxa vida, hein? Falei, minha filha, é que as palestras que eu vou fazer nas escolas tem a ver, às vezes, com empreendedorismo, tem a ver também com outros temas, né? E nunca deu certo de ir fazer na sua escola. Mas eu vou conversar com a diretora e a gente vai ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá. E aí eu conversei com a diretora de educação em Ribeirão Grande, né? Que é diretora, não é secretária, diretora, e Teovina. E falei, Teovina, eu tenho um projeto, está engavetado aqui, está mais ou menos formatado. Eu queria ver se eu posso conversar com a diretora da Escola Aeros Alciate, Valdirene Porcel, na época, se eu posso fazer um projeto piloto com os alunos do 5º ano de 2022. Certo. Daí ela falou, pode, vai lá e conversa com ela. Aí eu fui e apresentei para a Valdirene esse projeto. É um projeto que conta com 6 capítulos. Certo. E ele conta a história de Ribeirão Grande, a história e a cultura. Certo. Nesses 6 capítulos. E esse primeiro projeto que foi desenvolvido, ele ficou como um projeto piloto só com os alunos daquele ano da Escola Aeros Alciate. Certo. Tá, então o primeiro projeto foi da Escola Alciate, alunos do 5º ano. Então ele nasceu nessa necessidade de eu falar sobre a cultura e a história e de um pedido da minha filha, Mariana. Ela estava no 5º ano, eu falei, bom, vou começar o projeto aqui. Então já para ela. Já estava aquecido no meu coração e Deus tocou e falou, é agora que você vai fazer essa parte. E aí. São 6 capítulos, é isso? São 6 capítulos, 6 episódios, né? Eu conto como episódios. E eu dividi em 6 episódios para a gente poder trabalhar melhor essa história, porque não dá para contar tudo de uma vez só. Certo. Alunos do 5º ano têm 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Certo. Então a gente precisa trabalhar de uma forma lúdica, de uma forma bem dinâmica, que chame a atenção desse público. E eu não tinha trabalhado até então com esse público especificamente. Então tinha que desenvolver um projeto pensando nisso. Tá, então você não vai uma vez só na escola, você vai 6 vezes. São 6 episódios e uma dessas vezes, fora disso aí, tem um episódio extra que eu faço, que também tem a ver com um projeto, né? Mas eu preciso fazer na sala de aula daí. Aí não é fora da sala de aula. Por quê? O projeto ele é desenvolvido fora da sala de aula. Certo. Então, isso já é um encanto que esse projeto tem. Certo. Eu levo os alunos para ambientes fora da sala de aula que tem a ver com o episódio que eu estou contando. Então, eles vão em loco conhecer a história e a cultura. Muito bem. Então, quer dizer, como a gente diria, extracurricular, a pessoa sai fora da escola para conhecer num ambiente fora da escola. Então, o aluno sai fora para fazer uma dessas atividades. Perfeitamente. A atividade, eles fazem ela praticamente toda fora. Certo. Eles vão conhecer, eu chamo eles vão pôr um atrativo turístico, a maior parte deles é um atrativo turístico de Ribeirão Grande, só que não é um atrativo turístico, nem todos eles são atrativos turísticos conhecidos do público. Quando o aluno vai lá, ele acaba se encantando e depois ele conhece. Mas muitas vezes não conhece. Mas muitas vezes não conhece, o público em geral, né? Os cidadãos não conhecem, não enxergam aquele local como um atrativo. E eu vou falar dos episódios, aí eu vou dizer para você cada episódio no que acontece. Agora, o que motivou? A motivação foi a cobrança da sua filha, isso? A cobrança da minha filha despertou. Despertou, assim. Mas aí tem a motivação de você passar os conhecimentos do que você tinha para futuras gerações, é isso? Sim, o que me motivou a desenvolver o projeto foi que eu até 2016 eu conheci uma história muito recente de Ribeirão Grande. Certo. E quando me perguntavam sobre a história da minha cidade, eu dizia uma história que eu conhecia, mas ela era recente, ela era de 1900 para cá. Certo. Então ela era muito recente. E em 2016, quando eu estava já vereador, 2016, 2017, eu estava vereador, nós fizemos lá em Ribeirão Grande uma oficina para desenvolver a cultura e história para poder formatar o nosso plano de turismo de Ribeirão Grande. Nós já pensávamos em ser um MIT, município de interesse turístico, e nós precisávamos desenvolver isso.
Quem comandava a pasta do turismo era a Sônia Araújo, mulher do Zé do Jipe. E ela teve grande influência nisso tudo, porque ela motivou aquela oficina a acontecer. E dentro da oficina eu descobri que não era aquela história somente que existia. Não é aquela história que você sabia. Existia aquela história, mas existia algo anterior disso. E muita gente podia saber, mas eu particularmente tinha muito picado isso, e as lacunas foram preenchendo. Opa, peraí, então agora eu já conheço um pouco mais essa história, e aí eu conheci mais dos meus antepassados, e isso despertou em mim a vontade de passar para os outros. Falei, poxa, se eu conheço isso... Você foi juntando retalho. Eu tenho que falar para os outros o que eu estou sabendo. E as crianças não vão saber se alguém não falar. Certo. E eles têm muito pouca oportunidade de conhecer isso, porque... Infelizmente, as crianças, quando a gente é criança, a gente muitas vezes não se interessa pelas histórias dos avós. E, né, não é tão interessante quando é criança. Aí quando fica mais velho, daí você começa a interessar mais. Mas daí o avô já tá indo embora, muitas vezes já foi. Aí você perdeu, você fala, puxa vida, por que eu não resgatei mais isso? Então a minha vontade era contar para as crianças e mais, fazê-los despertar para esse conhecimento e valorizar. E eu digo muito uma coisa, Marcos, isso aí era uma coisa que eu trabalhava ainda quando estava na política. Nós temos que fazer com que o município desenvolva através de conhecimento. E o conhecimento ele só pode ser alcançado se você trabalha gerações. Então, se a gente trabalhasse uma geração inteira, ou seja, de 5 anos de pessoas, de 5 anos de idade diferentes ali, é uma geração, metade de uma década que vão crescendo junto, e quando eles estiverem formados, é uma grande quantidade de pessoas formadas conhecendo isso. Vão ter conhecimento e capacidade para passar para a próxima. E assim, então, é uma engrenagem, né? Entendi. Você não faz de uma hora para outra. Você vai passando... E aí, é degrau a degrau. Quando as pessoas perguntavam como é que o município pode desenvolver, na política eu dizia, pela educação. Sim. Se você educa ali embaixo, quando for lá em cima, eles já estão educados para isso. Pensando nisso, você começou em 2022, mas em 2023 manteve. Mantive em 2023. Com a mesma quinta série. Aí já não estava mais só menina. Não. Aí já outra quinta série. Isso? O primeiro projeto piloto foi só com os alunos da Escola Aéreos Alciati. Eram 50 alunos, 56. Certo. Aí no segundo ano, a diretora Etelvina falou, agora você precisa ampliar esse projeto, porque deu certo, era um piloto. E aí nós passamos para toda a rede municipal de educação municipal, né? Certo. Então, todos os alunos do 5º ano de Ribeirão Grande participaram. Lá ia você participar do seu projeto. Aí foram 125 crianças em 2023. E depois 2024. Mais 108 crianças. E agora, depois 2025. Mais 100 crianças. Então, você fez 4 anos, alunos de 5ª série da rede municipal, aprendendo a história do município. Isso. Tudo aquilo que você foi colhendo de retalhos, foi juntando e aprimorando para poder passar. Isso, e ele ficou muito grande, ele ficou muito desenvolvido, sabe? Sim. Esse ano ele estava muito mais com quantidade, com qualidade, com assuntos, com muita coisa, porque as pessoas me encontram na rua e falam, viu, eu sei uma história de tal coisa, me conta. E aí você foi juntando. Fui juntando e fazendo, desenvolvendo, né? Sim. Então esse ano nós tivemos o caderninho, que é a apostilinha, isso aqui foi desse ano, entendeu? Certo. Depois eu vou te mostrar com mais detalhes, eu vou falar alguma coisa sobre isso bem rapidamente, mas nós fomos juntando peças, essas coisas que estão aqui, né, são todas, fazem parte desse projeto. Eu vou contando a história, mostrando a cultura. E esse ano nós conseguimos levar artesãos, conseguimos levar pessoas que fazem parte dessa história e que eram contadas apenas. Agora elas acabaram participando do projeto. As crianças tiveram contato com isso, além dos locais, também com as pessoas. O projeto, então, evoluiu. Evoluiu. Agora, Afonso, a gente entende a preocupação sua, porque, na realidade, a rede pública, ela tem que respeitar o que vem do governo federal, do governo estadual, né? Que é o que eles têm que passar para os alunos. Tá aquilo ali que é passado no país inteiro, tem que passar para todo mundo, para a rede pública ter mais ou menos o mesmo currículo, certo? Mas geralmente não insere a história municipal, que é muito importante. Como é que você fez também para dotar de conhecimento e de informação quem passa o conhecimento para os alunos? Você pensou nisso aí também? Sim, foi pensado. Ela entra como uma grade transversal dentro
da educação. Isso a diretora Etelvina conseguiu elaborar essa questão, junto com a diretora da escola, a Valdirene Porcel. Certo. Agora a Valdirene já aposentou, mas a Ana Carolina e José Carlos, os diretores que estão lá, a Ana Carolina me ajudou muito esse ano. Ela é diretora das escolas vinculadas. E aí, quando eu preciso montar um jeito de poder inserir esse conteúdo dentro da grade curricular, eles fazem a parte pedagógica, né? Eles colocam na parte pedagógica. E aí, Etelvina, a convite dela, nós elaboramos um projeto esse ano todo especial para os professores. Então, o mesmo projeto, só que com um conteúdo mais avançado, porque eu posso avançar um pouco mais no conteúdo com os professores. Não é criança de 11 anos, né? Isso. Foi passado para os professores. Certo. Então, todos os professores da rede municipal de Ribeirão Grande, de educação de Ribeirão Grande, participaram nesse ano de uma capacitação, com 6 episódios também. Certo. Uma capacitação sobre o projeto Quem Sou Eu Nessa História. Muitos deles nunca tiveram contato com essa cultura e com essa história. Certo. Alguns já tinham passado com algo não igual, mas que tinha a ver com esse conteúdo lá uns 15 anos atrás, com o Rubens ainda, sabe? Certo, que era certo. uma super pessoa Uma pessoa muito querida e muito. Rubens Lima, né? Rubens Lima, exatamente. Sim. E aí alguns professores já conheciam algumas coisas, mas é interessante que nesses 4 anos alguns se aposentaram e não estão lá mais. E aí os professores novos tiveram contato esse ano. Fizemos a capacitação de todos eles. Maravilha. O Afonso, você procurou, eu estou vendo aqui, peneira, que é artesanato, né? Isso. O balaio, que é alguma coisa muito famosa, tem muito a ver com a sua família também. Balaio, exatamente. Né? O balaio. O artesanato aqui de barro, né? Isso. O que você diria, Marco, se foi mais difícil de obter informação? Tem alguma coisa que foi mais difícil de você obter informação? Olha, eu diria que não que seja difícil, mas resgatar coisas que estão há muito tempo, né? Certo. Ela é um pouco mais complexa porque você ainda anda em terrenos de outras pessoas pesquisaram, vou dizer assim. Certo. Quando eu falo lá para dona Agostinha, dona Agostinha, essa panela aqui, como é que foi feita, da onde que você pegou a primeira vez, ela me conta a história, e foi ela que viveu, então eu tenho certeza dessa história. Certo. Mas quando eu vou pegar uma história de 1717, por exemplo, que você já não tem mais testemunho ocular, não certo. Né? Então isso é mais difícil. Certo. Então eu tenho que contar com a colaboração de algumas pessoas, muitas delas pesquisadores, inclusive de Capão Bonito, que pesquisaram essa história. Porque nós começamos juntos, nós falamos sobre isso. Sim. Então essa história tem a ver um conjunto de histórias que vem junto até uma parte do tempo, depois que se separam. Né? E eu começo esse projeto contando em 1717. Que foi a vinda, né? A vinda desses desbravadores aqui em Ribeirão Grande à procura do ouro. Eles vieram à procura do ouro, né? E chegaram nas cabeceiras do rio Paranapanema, Rio das Almas, e chegaram ali, principalmente Rio das Almas, e desenvolveram ali uma cultura de procura do ouro, com a bateia. E aí, é uma lembrancinha que eu dou para os alunos no projeto. Você fez uma bateiazinha. É uma bateiazinha. E aí eles pegam essa bateia, né, para eles poderem entender, mostro para eles. Falo sobre a procura do ouro, as minas do Paranapanema, que era o nome que foi dado para essa região, e o nosso primeiro episódio acontece numa pracinha chamada Praça dos Encanados, que é na entrada de Ribeirão Grande. Pouca gente tem conhecimento dessa praça. Aquela pracinha na entrada é Praça dos Encanados? Tem uma praça bem no meio e do lado dela, do lado do rio, tem uma outra pracinha paralela. Certo. Essa pracinha que é a Praça dos Encanados, que tem uma imagem, que é a imagem das minas do Paranapanema, que nós desenvolvemos quando nós começamos a fazer essa procura para desenvolver o município de interesse turístico. Certo. Lá eu conto para os alunos sobre a procura do ouro e como é que se desenvolveu. E eles têm a oportunidade de, com essa bateia de brincadeira, né, entrar nos encanados, que é um formato dos encanados, e procurar ouro. Né? Então eles fazem o movimento. E aí eu conto para eles o que é o encanados. É a primeira estrutura que eles têm conhecimento. Encanados, estruturas feitas por escravos negros e escravos indígenas para poder canalizar o rio para procurar ouro. Então aí é aprofundado, a gente conversa sobre tudo isso. Quem gosta de saber de história vai se interessar muito por isso, vai procurar saber, inclusive, a partir de agora, sobre os encanados. Então, o primeiro episódio, ele chama-se As Minas do Paranapanema. As Minas do Paranapanema, que é o começo de tudo. Começo de tudo. E aí, gente, uma coisa muito importante, porque a gente tem que lembrar
que o Afonso está falando do começo de tudo, que é exatamente na exploração do ouro, né? Isso. Que a civilização veio até a nossa região em busca de ouro. Isso. E aí começa Minas do Paranapanema, aí começa também ali São José de Guapiara. Você vê que a história nossa toda se entrelaça. Isso. E aí, nesse primeiro episódio, Marcos, eu faço questão de mostrar para eles também a história dos indígenas. Então, eu coloco muito essa questão. Nós tivemos aí os desbravadores que vieram, a civilização, como você acabou de dizer, né? Os bandeirantes, né? Os bandeirantes. Os bandeirantes vieram procurando desbravar as matas, mas existiam os índios aqui. Então eu falo os indígenas, os povos originários, como queira chamar. E aí eu falo para os alunos muito sobre isso e falo sobre essas culturas, que tudo isso daqui, ó, certamente vieram, né, de culturas indígenas. Sim. E eu mostro a importância de se preservar essa cultura indígena. Então nesse episódio primeiro, eu falo da chegada, mas eu falo do que já existia. Do que já existia. E aí eu uso esse chapéu aqui primeiro. Ó. Certo. Esse vai explicar o chapéu para nós. Esse daqui que eu uso primeiro. Certo. É o chapéu, né? Simbolizando mais os bandeirantes, né? Sim. Simbolizando mais. Esse é o chapéu típico mais da época. Eu creio que sim. Eu vejo por conta ele ser um chapéu mais aba larga. Certo. Talvez, não sei se era isso, porque eu tô falando, a dificuldade de achar de fato se era essa história. Certo. Talvez eu consiga retratar isso melhor, mas quando eu vejo imagens de pessoas bateando e tudo mais, eu vejo com chapéus assim. Chapéu assim. Então, uma aba mais larga. Isso, eu coloco sempre esse chapéu para começar. O primeiro capítulo. O primeiro capítulo. Tá. Eu falo sobre esse episódio, falo sobre os indígenas, falo sobre a chegada das pessoas aqui e continuo a história no próximo episódio. E o próximo episódio, o que é? O próximo episódio a gente vai na Freguesia Velha. Certo. Freguesia Velha, hoje é fábrica de cimento. Certo. E aí eu troco de chapéu, mas preservo o modelo. Certo. Eu coloco o chapéu mais novo, né? Sim. E continuo com esse daqui. Esse daqui era um chapéu, né, para simbolizar também esse outro episódio. Sim. Passa-se na Freguesia Velha, passa-se no local onde está a fábrica de cimento. Certo. E eu conto a exploração do ouro que foi descer no Rio das Almas e parou depois no espaço onde que agora está a fábrica de cimento. Certo. Eu conto também para as crianças, para chamar a atenção, várias histórias e lendas sobre o ouro e mostro para eles a história do gigante. Então é um capítulo do gigante que eu chamo. Certo. Porque lá tem também a gigante adormecida, que é a fábrica. Mas lá não é o momento de falar da fábrica, é o momento de falar da história. Certo. E aí eu falo e mostro esse aqui, ó. Esse é um pedaço do osso do gigante. É um pedaço do osso do gigante. Do dedinho do gigante. Olha só. Do gigante. Olha, pode bater pra você ver como é osso mesmo aí, ó. Ó, pra você ver. Rapaz, É osso mesmo. É osso mesmo, hein? É osso mesmo. Do dedinho do gigante, dedinho do pé. Do dedinho do pé. E eles ficam impressionados. E aí então eu conto da história do gigante que existia lá. Aí eu vou contando a história, toda a história. E a criança, ela precisa se interessar, né? Certo. E aí a história conta sobre o gigante que existiu lá de fato, que é um preguiça gigante. Certo. Que tem uma ossada da preguiça gigante que está no Museu de Geologia de São Paulo. Certo. Escrito lá, o gigante de Capão Bonito. Certo. Por quê? Porque quando encontraram, Ribeirão Grande ainda era município. Isso existe bairro ainda? Existe, tem fotos, eu mostro a foto desse gigante, era um preguiça gigante. Certo. É um bicho preguiça gigante. É, um megatério. E eu chamo ele de Sidney Megatério, porque o preguiça, naquele filme Era do Gelo, era o Sidney. É isso mesmo. E aí eles ficam atentos na história. Certo. Aí tem a história também da gigante, que aí eles ficam esperando quem que era gigante, é uma figueira gigante que existe na mata. Enfim, o segundo episódio, né, ele tem a ver junto com o primeiro com história antiga, que é a chegada de pessoas aqui. O terceiro episódio passa-se na Casa Grande. Certo. Que daí eu tô contando. Esse aqui é o quadrinho. Isso, aqui o quadrinho aqui, ó. Certo. Pode dar uma olhada, você viu? Vamos pôr. Aqui, ó, o quadro. O quadrinho. Esse quadro eu vou explicar por que esse quadro existe. Fale. A Casa Grande, ela, em paralelo com a história que já estava acontecendo lá na Freguesia Velha, já tinha um povo também já habitando ali nos Cruzes, no Ribeirão dos Cruzes. Certo. E construíram a Casa Grande. Certo. Hoje fala-se que é uma casa de escravos. Eu vejo que é uma casa de família que tinha escravos, mas uma casa de comércio também, porque tem muito... de receber gente. Ela tem uma característica de recepção ali. Vamos dizer, de um comércio, um hotel, que naquela época era isso aí, o cara fornecia refeição, vendia as coisas e posada, era quase tudo, né? E aí também passavam por lá, eu pego esse outro chapéu aqui para mostrar, passavam por lá pessoas que vinham da onde, será? Do Rio Grande do Sul.
que eram, né, os tropeiros. tropeiros. Certo. E aí eu mostro para eles lá, eu faço uma encenação, a questão dos tropeiros, mostrando para eles a cultura do tropeirismo e o que eles influenciaram na nossa cultura. Certo. E dali nasceu o fandango. O fandango nasce do tropeirismo? Nasce da cultura misturada entre o Tropeirismo tropeirismo e o que já existia aqui, que eram as pessoas que viviam por aqui. Certo. Então, muitas coisas, sapateado e tal, vinha de lá. O jeito de tocar, mas daí misturou com a viola daqui, o jeito de dançar, o jeito de gritar, enfim. E aí nasceu a cultura do fandango. O fandango, então, ele é uma mistura do que tinha aqui, mais a influência do tropeirismo. Do tropeirismo, de pessoas que vinham, passavam por aqui. Então, eu conto para eles. E o grupo de fandango de Tamancos, Cuitelo, do Ferreira dos Matos, eles participam desse episódio. Certo. Então, eles dançam lá dentro da Casa Grande. Olha que interessante. Nós estamos falando aí de capítulos que envolvem a fábrica de cimento, eles vão no local. Sim. Depois, o capítulo que envolve a Casa Grande, eles vão no local. Eles conhecem a Casa Grande por dentro. Sim. Eu abro a Casa Grande, entro, mas é tudo encenado. Certo. É tudo uma festa para eles, é tudo surpresa. Eu falo que eu não tenho como entrar, depois eu entro, aí eles entram junto. Esse ano, inclusive, choveu. Eu abriguei mais de 100 pessoas dentro da Casa Grande com chuva. Falei, olha, a Casa Grande, depois de mais de décadas sem abrigar um povo, teve que abrigar esse projeto. De uma vez só. De uma vez só. Então, quer dizer, a Casa Grande ali, eu falo sobre... O nome do episódio é A Casa Grande. Certo. E aí eu mostro essa cultura que vem nascendo. E aí, em seguida, depois da Casa Grande? Depois da Casa Grande, daí eu vou falar sobre o Rio Ribeirão Grande. Daí o nome do episódio é O Rio Ribeirão Grande. Certo. E nesse episódio especificamente, se na Casa Grande eu trato mais a questão da cultura, nesse eu trato mais a questão do artesanato. Aí eu levo artesãos, como eu levei esse ano, levei artesão, eles que me deram todo esse material, a sururuca, que é uma peneira para poder fazer farinha, a peneira mesmo, o balaio, a cesta, enfim, eles vão até o local e eu mostro para as crianças esses artesãos. Tá. Essa questão, quando você foi levantar a questão do balaio, porque você tem intimamente ligado, seu avô, família, balaio, né? O seu avô Cláudio Balaio, né? O seu tio Balaio. Os seus tios, né? Orlando Balaio, Cláudio Balaio, né? Família Balaio, né? Foi motivante para você? Foi algo especial no trabalhar isso aí? Com certeza. Quando eu falo para as crianças, né, que eu sou da balaiada, né, eu puxo a história também para o meu lado, né? Falo, olha, isso para mim é simbólico. Meu avô não fazia balaio, mas o apelido dele era Balaio e ficou Balaio, entendeu? E por que ficou Balaio? Balaio, ele contava que era uma professora que tinha ido para Ribeirão Grande que cantava aquela música, Balaio, meu bem, Balaio. Sim. E ele gostava da música. E aí ela chamava ele Balaio, porque ele gostava. E aí ficou Balaio. E aí ficou? Ficou, pegou. E aí agora o Cláudio Balaio que leva mais a tradição do balaio. Que mais leva a tradição. E eu chamo a atenção de tudo isso nesse episódio, mostrando o artesanato. A panela de barro, eu levo a Dona Agostinha lá com barro ainda para amassar, para mostrar para eles, mostrar que é interessante, porque ela precisou disso também numa época da vida dela, para ela poder criar os filhos. A panela de barro, ela criou os filhos. Era a forma de sustento dela. Uma forma de sustento também, né? Também, além da roça, vender panelas de barro, né? Isso os filhos também falam sobre isso. E ela acabou desenvolvendo essa técnica. E hoje em dia, ela ainda tem isso para mostrar. Aí no quinto episódio, Marco, podemos passar? Pode, tem a Casa Grande. Esse aqui é interessante. Cada episódio tem uma lembrancinha que eu entrego para eles. E você entrega isso aí? Esse daqui, eu compro a telinha. A Lafran fez para nós o molde aqui para poder desenhar. É uma tela que representa a tela do Carlinhos Oliveira, né, também conhecido como Carlinho Grilo. Ele tem muitas telas boas e essa é uma delas. E aí reproduzimos a tela para que as crianças possam pintar. Elas pintam e depois ganham a lembrancinha. Essa daqui foi meu filho Antônio que pintou. Eu peguei no quarto dele agora para trazer aqui. Ele nem sabe. Mas foi ele que pintou. Mas as crianças têm a oportunidade de pintar também a Casa Grande, certo? Bom, no quinto episódio, nós falamos do quarto, que era o Rio Ribeirão Grande. Certo. E eu aí, falo sobre do artesanato. Falo sobre artesanato e falo sobre a importância do Rio Ribeirão Grande. Certo. Levo as mulheres da terceira idade, como elas iam para lavar roupa no rio, as lavadeiras. Quando eu estava vereador, nós batizamos aquele local como a
Ponte das Lavadeiras. Certo. E aí ficou também a Praça das Lavadeiras. Lavadeiras, tá. Por que nós fizemos isso? Eu tinha que dar um sentido para aquelas mulheres, um sentido não, uma homenagem para aquelas mulheres que tinham o seu trabalho ali nas pedras, lavando roupa. E aí hoje ela se tornou as Você lavadeiras. falar para uma criança, lavavam roupa aqui, como lavava roupa, tinha que levar tábua, só de... Aí eu explico isso para eles, levo as mulheres trajadas, como elas iam pro rio, com as coisas na cabeça, as trouxas na cabeça, com a rodia para segurar e tal. Mostro para eles ali, é encantador. Eles ficam encantados. E tem muita coisa no meio. E eles recebem todo episódio, Marcos, um docinho e uma coisa salgada para comer, que são de épocas antigas. Docinhos, eu busco trazer aqueles docinhos de venda antiga. Certo. Então eu dou a Maria Mole, por exemplo, nesse episódio da Casa Grande, lá antes chamava-se Bairro Três Marias. Sim. Então eu dou a Maria Mole. Certo. Entendeu? Tá. E aí, para comer, eles ganharam nesse dia biscoito de fornalha. Eu fui fazer biscoito lá com o pessoal do Ferreira dos Matos, né? E aí eu trouxe o biscoito para eles comerem, para saborear também. Para conhecer. Isso mesmo. E você dar esses doces antigos também é uma forma de conhecer, porque, gente, eu e o Afonso, eu sou bem mais velho que o Afonso, né? Mas a gente é da época realmente que nas vendas tinha esses doces e muita moçada hoje não conhece. Em alguns momentos eu dei para eles também o coraçãozinho de abóbora, doce de abóbora, eles adoram. Enfim, eles começam, eles gostam de coisas simples, eles gostam. Eles comeram bolinho de frango, enfim, várias outras coisas. Então a gente procura resgatar, é muito, isso que eu falei, é muito detalhe, são muitos detalhes. Aos poucos a gente vai introduzindo isso, eles vão entendendo e eles vão gostando do projeto. Tá. No 5º episódio a gente trabalha a evolução de Ribeirão Grande. Então nós trabalhamos história bem antiga, cultura e artesanato, e aí no 5º episódio a gente trabalha também gastronomia. Certo. É um momento muito rico de Ribeirão Grande. Eu trabalho então e eles vão avançando no tempo, sabe, Marcos? Vão avançando na linha do tempo. Isso. Certo. Aí nesse episódio, no 5º, nós estamos falando da década de 70, 1970. E aí nesse episódio de 1970, 1980, é uma época muito rica de Ribeirão Grande. Com a chegada da fábrica, com uma agricultura muito pujante, muito forte. E aí, nesse momento, tínhamos dinheiro, as pessoas iam para Ribeirão Grande comercializar e também usar da gastronomia de Ribeirão Grande para fazer turismo sem perceber. Então, muita gente de Capão Bonito ia para Ribeirão Grande comer bolinho de frango, comer leitoa, enfim. E aí, nessa daí, eu levo o tio Cláudio Balaio para falar... Que é o representante maior da gastronomia. Da culinária regional, né? Exatamente. Então, eu mostro para eles também, o tio Cláudio vai lá, mostra para eles como que faz o rojão, explica a importância do prato típico de Ribeirão Grande e tudo mais. Certo. Então é bem interessante. Nesse episódio também eu falo sobre a Revolução de 32. Certo. Esse ano, daí eu uso eu não troquei o chapéu, né? Fiquei com o chapéu eu uso esse capacetinho aqui assim, ó, para mostrar os soldados da Revolução de 32. Certo. E uso esse chapéu aqui para mostrar de uma época mais nobre de Ribeirão Grande, né? Então eu coloco um chapéuzinho um pouco mais avançado ali. E a gente vai trocando aqui esses chapéus por causa disso. Esse chapéu significa o que, esse último aí? Esse daqui especificamente? Eu gosto dele porque ele é um pouco mais moderninho. Então eu falo para as crianças, tá vendo que tá mais... da década de 70. Mais chique um pouquinho, mais chique um pouquinho. Então às vezes não é daquele tempo, mas ele representa aquele tempo. Aquele tempo. E aí a gente vai contando essa história da evolução, da chegada do transporte, chegada de escola, chegada de energia elétrica, água encanada, Revolução asfalto, de 32, todas as coisas. Você vai contando. História e a linha no tempo. Você vai fazendo a linha no tempo. Isso. Tá. Nesse momento a gente fala também de Capão Bonito, que foi avançando, as pessoas que nos ajudaram lá, os prefeitos de Capão Bonito, que nos ajudaram lá. Enfim, tudo isso foi muito importante para nós. Até que no último episódio, daí a gente faz... E esse 5º episódio, Marco, ele se passa na Praça Bom Jesus. Certo. No centro de Ribeirão Grande, na Praça Bom Jesus. Aí esse ano eu falei da Revolução de 32, eu levei o Rafael, que fez escreveu o livro Rafael aqui. Almeida. Rafael Almeida, ele escreveu o livro, ele participou comigo lá desse episódio, muito bacana. E aí depois... E tem inclusive um capítulo no livro dele sobre Ribeirão Grande. Perfeitamente. Ele me deu um livro, eu li todo o livro dele, e tem um capítulo que fala Ribeirão Grande. E aí no fim eu uso esse chapeuzinho aqui, ó, que é o que para mim simboliza mais Ribeirão Grande, por conta do povo mais humilde, povo caipira, vou dizer assim. Pessoal da zona rural. Isso, e eu gosto muito desse chapéu aqui, eu lembro meu avô quando eu uso ele. Eu acho que ele é bem importante para mim também. E é um chapéu realmente característico
de bairros de Ribeirão Grande. Pode E você ser. tá me falando agora, eu tô lembrando do seu avô. Exatamente. Então, esse chapéu aqui, ele caracteriza esse último episódio. Sim. Esse último episódio já é dentro de um salão que a gente termina mesmo, né? A gente termina Certo. dentro de um salão e eu conto para eles ali o final dessa história até chegar na onde nós estamos Nos hoje. dias atuais. Nos dias atuais. Aí você conta do primeiro prefeito, da emancipação. Mostro todos os que é prefeitos. muito importante isso aí. Mostro o processo de emancipação, Sim, como é que sim, foi, sim, sim, né? Eu falo para eles que algumas pessoas queriam que Ribeirão Grande fosse cidade, mas algumas não queriam, então teve que fazer um plebiscito para que a gente pudesse transformar a cidade de fato. Falo por que o dia do aniversário é aquele, por que daí eu mostro a bandeira, o brasão, por que é aquela cor da que bandeira, exatamente. Tudo isso aí eu vou mostrando nesse último episódio, certo? Certo. E aí termina com eles recebendo um monóculo, sabe aquele aparelhinho? Eu não trouxe o meu aqui agora. Um monóculo que eles olham lá e eu falo para eles, vocês vão receber o monóculo agora e vocês vão olhar aí dentro quem que é o personagem mais importante da história para vocês. Alguns pensam que é o pai, a mãe, e na hora que eles olham é a foto deles. Sei. Quem que é o protagonista da sua história? É você. É você. Então, quem sou eu nessa história? Se descubra. Sei. Veja quem que é você nessa história, Certo, entendeu? certo. É esse que é o sentido de terminar o projeto, avançando na história. Com essa pergunta, quem sou eu nessa história? Quem sou eu nessa história? E aí ele fala assim, ele começa a lembrar da avó dele, do vô, de alguém que dançava fandango, de alguém que mexia com essa peneira, de alguém que conhecia ou cozinhava na panela de barro, né? Que comia o bolinho, Exatamente. né? Então, o final é quem sou eu nessa história para mostrar para eles e reavivar eles a buscar a própria história. A buscar a própria história. E aí eles vão entender isso, vão valorizar muito mais, valorizar os nossos patrimônios, valorizar nossa cultura, nossa história, valorizar os avós. Eles fazem no meio do projeto a sua própria árvore genealógica. Certo, né? Eles ganham esse caderninho aqui. Certo. Nesse caderninho ele é ilustrado, ele é bem bacana, bem interessante. Sim. E esse caderninho, eles por que você trabalham usa em cima dele. O negócio aqui, A ampulheta, ele é aqui. símbolo do nosso projeto por conta de falar do tempo. Então eu levo para eles conhecerem a ampuleta. É um ampuleta que muita gente não conhece. Não conhece. Então ele é o símbolo, já começa aqui. Na primeiras páginas tem a ampuleta para Isso. falar. Eu falo que eles podem fazer a história cada vez mais diferente, mas eles têm que conhecer o que eles estão fazendo. Certo. E dentro aqui eles têm umas figurinhas dos animais e árvores. Olha. Certo? Rapaz. Então eles trocam figurinhas, eles recebem uns pacotinhos com as figurinhas todas misturadas. E eles têm que trocar a figurinha com o colega para preencher o álbum. Todos os álbuns. Tem atividades dentro aqui, por isso a capacitação dos professores também, para poder desenvolver isso dentro da sala de aula. Então o caderninho eles trabalham dentro da sala de aula com os temas que nós desenvolvemos projeto a projeto. Certo? Isso foi muito importante também, você está falando da diretora Etelvina, foi muito importante porque abraçou efetivamente a causa do projeto e a coisa andou bem. Desenvolveu por conta também que a educação, o sistema de educação de Ribeirão Grande assumiu. E olha, não é pouco que eles trabalham. Eu tenho a parceria de muitas empresas, mais de 30 delas já participaram como parceiros. É um patrocínio salgado, eu digo assim, porque é um pouco mais caro, mas eu preciso financiar tudo isso, é financiado. Sim. E cada projeto ele fica um custo de cerca de R$8.000. Certo. Não é um absurdo, mas é R$8.000 que eu pago com o dinheiro que eu recebo das empresas. Certo. Então ele não tem fins lucrativos, eu não ganho nada em cima disso. E além disso ainda tem a parte da prefeitura, que é o lanche dos alunos, o transporte escolar, local deles poderem trabalhar. Muitas coisas daqui são do departamento de educação, algumas detalhezinhos que vai nas lembrancinhas e tudo mais. Dentro do projeto, Marcos, nasceu o hino de Ribeirão Grande. Essa música, ela é do meu tio Eugênio Rodolfo. Certo. E ele desenvolveu essa música há um tempo já, para um concurso de escola. Né? E aí ela ficou adormecida, essa música. E eu resgatei essa música lá em 2022. Então pega o violão, vamos tocar. E aí essa música... De que ano é, Afonso? Ela deve ser de 95, 96. Tá. Só que daí nós trabalhamos ela... Letra e música do Eugênio? Letra e música do Eugênio. Certo. E aí nós desenvolvemos e nós vamos cantando ela com as crianças, que eles vão aprendendo, porque conforme vai passando os episódios, tem a ver com a letra da música. Certo. Então eles não aprendem uma vez só, eles aprendem aos poucos. Tá. E no final eles aprendem o final. E aí o ano passado ela foi oficializada
como hino de Ribeirão Grande. Então certo? toca pra nós aí, depois nós vamos perguntar mais umas coisas pra você. O que sobra em vontade falta em talento. Então, Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. O que vale é a intenção. O sol nasceu de manhã, subiu para o céu e mais forte raiou. O rio desceu entre vales, se estendeu pela terra e o ouro brilhou. Ribeirão Grande, debaixo do céu surgiu uma gente e com ela a semente de um novo lugar. E de repente uma vila perto do rio logo também surgiu, mais gente a se juntar. A casa grande, uma igreja, uma praça, moleques fazendo graça, cheios de felicidade. Ribeirão Grande, chão nascente, esperança. Essa vila tão criança transformou-se em cidade. O rio vai seguindo seu caminho e o tempo ficando pra trás, e gente que vem e que vai, mas não se esquece jamais do sol, do rio e da cidade, pois esse Ribeirão é bonito demais, pois esse Ribeirão é bonito demais, pois esse Ribeirão é bonito demais. Muito bem, Afonso. E parabéns pro Eugênio, né? Pois é. Essa música, ela tornou-se oficial, o hino oficial. Oficial de Ribeirão Grande, ano passado. E ela nasceu aí do tio Eugênio, é óbvio, mas ela foi criada, desenvolvida e por mais tanto entusiasmo, né? Por todo esse período desse projeto Quem Sou Eu Nessa História. Me diga uma coisa, e agora, Afonso, você já fez 4 anos, você praticamente já preparou aí a cada ano um grupo de alunos para passar esse legado, sua informação. Vai ter mais ou dá um tempo? O que você está pensando? Quais são os próximos passos do projeto Quem Sou Eu Nessa História? Olha, Marcos, nós estamos remodelando. Nesse próximo ano nós não teremos. Para alguns já me procuraram, algumas mães. Poxa, agora que é da minha filha, do meu filho, você não vai fazer mais. Não é por má vontade, mas a gente precisa também ter um ciclo em algumas coisas. Esse foi o meu ciclo. Nós capacitamos os professores. Nós estamos remodelando para que de repente a escola adapte isso para os professores poderem tocar de uma outra forma, talvez, de um modelo que a gente possa usar essa apostila, talvez não seja tão grande em detalhes, rico em detalhes, como era esses anos que eu saía com eles, mas que a gente possa mostrar um pouco disso pelo menos. Eu vejo assim, tudo que eu falo não é captado pelas crianças, mas o contexto é. E é isso que eu acho importante. Então eu tenho novos projetos, desde projetos para as crianças menores, lá da educação infantil, que nós não trabalhamos ainda, até para outros mais crianças, a terceira idade, por exemplo. Você pensa em trabalhar alguma coisa para a terceira idade? Eu penso muito na terceira idade, eu penso mais em aprender do que ensinar. Mas que vai ser uma troca de informações. Uma troca de informações, eu acho que eles têm muito a me ensinar, mas eu tenho certeza que eu também vou levar muita coisa nova para eles, porque tem muita coisa que para eles era de um jeito e de repente vendo a história assim vai ligar alguns pontinhos ali na cabeça. Hoje eu também estou com um projeto diferenciado e é por isso também que eu estou deixando um pouco esse projeto que é na APAI. Eu me elegi presidente da APAI para o próximo mandato, 2026. Então a partir de 2026 você tem uma tarefa que muitas vezes você vai ter que se dedicar e talvez o projeto tem que dar um tempo realmente. E às vezes ele vai dar um tempo para os alunos do 5º ano, mas quem sabe ele tem uma outra função, né? Quem sabe os atendidos da APAI.
nós podemos pensar nisso também. Estou falando em primeira mão aqui. Pessoal, sabe? Os trabalhadores da APAI nem sabem disso, né? Os colaboradores não sabem, mas eu estou dizendo que às vezes pode acontecer e eu acho que tem tudo para acontecer. A terceira idade, a APAI, o ensino infantil com outra roupagem, trabalhando os elementos, né? Como o artesanato, e não simplesmente a história, mas toda essa parte, para depois eles chegarem com mais engajamento na hora de saber da história. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Luiz, você tem umas fotos e uns vídeos aí, né? Dá para você passar para o Afonso explicar para a gente o que é? Tem algumas fotos e uns vídeos que eu pedi que você explique para nós aí. Tá bom, vamos lá. Isso aí. As crianças estão Isso, com as bateias no primeiro dia, no primeiro episódio. Essa é a Praça dos Encanados. Eles estão sentados na Praça dos Encanados. Aí, ó, eles sentadinhos ali. Cada um com a sua bateia. Cada um com a sua bateia. Todos têm um chapeuzinho caracterizado. O chapéu é a característica do projeto. Né? Eles recebem para eles, né? E aí eles estão aí, então, procurando ouro dentro dos encanados. Aí eu coloco lá os glitter, né? Eles ficam procurando, eles se divertem com isso aí. Muito legal. Vai lá, vamos lá. Passa aí, Luiz. Esse aí é o sentado pessoal, ali, né? Sentado. Ah lá. Esse é um videozinho. É um videozinho aí, ó. Mostrando ele sentado ali. É uma turma grande. Uma turma grande. Você pegar a atenção deles não é fácil. E aí depois eu levo eles pro salão para mim poder mostrar fotos para eles lá nos slides. Daí fica mais fácil de eu... aí eles concentram mais. Encanados, dos encanados originais mesmo, né? Não os representados só. E aí ali eu consigo trabalhar a música, consigo trabalhar um pouco mais, porque daí eles estão. Você explica para eles o que é uma bateia, o negócio deve ser fora do comum. Né? E aí eu levo a bateia, vai bater na minha mão. Essa é uma bateia mesmo. Ó, o primeiro episódio eu dou para eles um docinho de leite que a minha sogra faz. E aí eu falo como as pessoas vieram para minerar, ela é mineira, então eu levo o docinho de leite que ela faz embrulhado com ouro, com papelzinho de ouro. Então cada um ganha uma pepita de ouro aí. Ó. Aí, maravilha. Aí já é num forno de cal que existiu em Ribeirão Grande e ele está preservado ainda no fundo de do empreendimento lá em Ribeirão Grande. E eu, no episódio que fala do Rio Ribeirão Grande, eu levo eles para conhecer o forno de cal. Aonde? Que bairro é isso aí? Esse aí é no centro da cidade. No centro da cidade? Onde tem perto da escola Oscar Curtis Camargo. Certo. Né? Tem um mercado chamado Mercado Martins. Nos fundos tem o forno de cal ainda. Tem o forno de cal ainda. Isso aí é da década de 50, mais ou menos. É mais ou menos eu isso. mostro para eles isso aí. Foi uma das primeiras. Aí eu conto para eles também que os mineradores chegaram para procurar minério ouro. Sim. Esse daqui já era um minério calcário. Sim. Então a busca por novas riquezas, né? O calcário era uma delas. Trouxe década de 50. Década de 50, antes da fábrica isso aí. Antes da fábrica. Calcário tem tudo a ver com a fábrica. Tem tudo a ver com a fábrica, Muito bem, vamos lá, Luiz, vai passando para nós aí. Aí no forno também, né? Tô mostrando para eles, explicando para eles sobre o forno. Uma arquitetura bonita, né? Aqui as lavadeiras que eu te falei, ó. Olha, o forno de cal fica aqui do lado, Aqui as bacias em cima das cabeças das lavadeiras. Então eles estão ali mostrando. O Rio Ribeirão Grande passa aqui do lado. Aqui o Cruz não? Não, aqui é nessa pracinha das lavadeiras que eu falei. A escola fica aqui em cima, aqui é a rotatória pracinha das lavadeiras, né? O forno de cal fica aqui do lado. E aqui do lado deles passa o rio. Então a gente trabalha o Rio Ribeirão Grande e trabalha as lavadeiras também. Então a terceira idade já participa aí. Trouxa, a lata de água. Lata de água, as trouxas de roupa. A bacia. A bacia. Eu digo para eles, olha, o rio como era importante, era vida. Eles tinham que descer até o rio buscar água para levar para as casas, né? Não tinha água encanada. Vamos lá. Isso aí falando dos tropeiros. Dos tropeiros. Então aí eu me apresento caracterizado, né? Montado num cavalinho, para ficar mais divertido para eles, né? Certo. E explicando para eles a chegada dos tropeiros. Dizia para eles que eles paravam aqui em Capão Bonito, né? Sim. E alguns deles iam a cavalo lá para poder comercializar. Trocavam produtos, alimentos. Então ali eles já conheciam uma nova cultura e também se aproximavam do cooperativismo que a gente vivia. As pessoas faziam puxirão, que era ir trabalhar na roça do outro para ajudar. E aí depois do puxirão, eles se reuniam para fazer comida e tudo mais, na panelas grandes. E ali faziam festa, dançavam e tudo. Então aí se introduziu essa cultura, né? Então na Casa Grande esse daí, ó. Aqui a Dona Agostinha que faz panela de barro. Então ela estava nesse dia aí, né, no dia do Rio Ribeirão Grande, que era o episódio, e ela levou a panela para mostrar. E a Dona Agostinha tem ensinado para alguém mais novo para fazer? Tem um neto dela, o Matheus, que faz. Inclusive, acho que essa panelinha aqui foi ele que fez, alguma coisa assim, sabe? Ele já faz. Então ela tá passando. Tá passando. Já tentou passar para outros que quiseram conhecer, mas ele foi de fato quem gostou da ideia. O neto aprendeu a fazer. Aprendeu e tá fazendo. Isso é muito bonito e tem que tá fazendo. E
aí eu mostro para as crianças, Marcos, que não é pegar um barro que está no cantinho da rua e fazer. É todo um processo de retirar na lua certa, de trabalhar o barro. Então, isso tudo ela conta ali, ela mostra como que faz. Não é pegar qualquer barro em qualquer hora. Não é você pegar qualquer barro a qualquer hora e começar a moldar e fazer um formatinho de panela. Você tem que fazer toda uma estrutura da panela, depois fazer ela, colocar ela no forno para poder chegar no ponto. Enfim, é uma coisa bem interessante. Vamos lá, Luiz, o que mais tem? Aí o fandango, ó. No dia da Casa Grande, eles vão também lá e se apresentam, né? Eu falo para as crianças assim, olha, diz a lenda aqui, né, que se a gente bater palma e ficar bem quietinho, a gente escuta o fandango dentro da Casa Grande. E aí, nesse dia, eles estão lá dentro já. E aí eles batem palma aqui, daí eles começam a tocar lá dentro, eles ficam todos, né? Olha. Nossa, que da hora. E aí eles saem dançando ali dentro. É uma delícia, uma delícia. A criançada se encanta com Mexe isso. Com o lúdico daí. Mexe com o lúdico. Aqui foi no primeiro episódio ainda, né? Na Praça dos Encanados, né? A primeira vez que eles saíram com a gente lá. Então eles estavam conhecendo ainda essa dinâmica. Vamos lá. E aí você vê, nós temos alunos, né, de inclusão, inclusive, que estão nas salas de aula, participam de tudo. Que legal, de tudo. Olha que bacana. Que bacana. Né? Que divertido que é, que gostoso que inclusivo. É ter essas crianças conosco, porque eles fazem a festa junto com as outras crianças, que é necessário. Pra gente é muito... É mais saboroso ainda. Muito mais, muito mais. Vamos lá. Muito bem. Ô, Afonso... Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar para você? Acho que nós conversamos de tudo um pouco, né? Tudo, né? Tem muita coisa, como eu disse para você, né, Marcos? Ele é muito rico em detalhes, mas eu acho que nós conversamos de tudo e sobre tudo. É bem interessante. Eu acho que a única coisa que ficou para trás é quando foi que essa história se desvencilhou de Ribeirão Grande e Capão Bonito. É no segundo episódio. Na hora que eu falo da freguesia velha, eu falo sobre a vinda de uma grande parte do povo que vivia lá onde que hoje é a fábrica para formar Capão Bonito. Certo. E aí eu conto isso para eles, para mostrar para eles que nós somos municípios irmãos e como é que aconteceu essa história. Então eles ficam sabendo desse povo que veio para cá. Então nessa hora que a gente acaba se separando na história. Certo. Mas muito bem. Afonso, eu queria parabenizar você. Eu falei aqui antes da gente conversar que você é um memorialista, né? Que você está resgatando e preservando a memória da nossa gente. E por que eu falo nossa gente? Porque você acabou de falar no segundo episódio, né? Mas Capão Bonito, Ribeirão Grande, Guapiara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A nossa história se entrelaça, né? As nossas vidas se entrelaçam. Então, parabéns por você resgatar a história de Ribeirão Grande, por esse projeto, para você. O que é mais importante, não só você resgatando para você está transmitindo isso para gerações. Fez por 4 anos, então tem um exército aí de crianças que vão ser adultos do futuro, que vão poder transmitir o que aprenderam com você, de todo esse trabalho seu, e que continue de outra forma, né? Passando isso e resgatando a memória da nossa gente. Parabéns. Ribeirão Grande tem 7.500 habitantes pelo IBGE e cerca de 500 pessoas participaram desse projeto até agora. Então quer dizer que uma porcentagem legal, aí, quase cerca 10%. Quase 10% da população participaram desse projeto já. Então nós temos uma grande chance de essa chave, dessa engrenagem, né, continuar virando, e essas pessoas poderem contribuir muito para o avanço do Ribeirão Grande, principalmente na cultura e na história. Quando a gente conhece a cultura e a história, a gente dá valor e a gente consegue fazer coisas grandiosas com isso. Sem dúvida nenhuma. Então, gente, a gente ouviu aqui o Afonso, que contou muito sobre o projeto Quem Sou Eu Nessa História, e faz um trabalho maravilhoso de resgate e preservação da história de Ribeirão Grande e, consequentemente, da nossa região. Parabéns, Afonso. Volte sempre. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite.